Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto e trabalharemos o capítulo 2. Então vamos lá. O relato pessoal. O que é o relato pessoal? O relato pessoal registra os acontecimentos da própria vida, ou seja, da vida daquele que fala, que relata, certo? E que pode servir como fonte de consulta ou de aprendizado. Então, o objetivo do relato pessoal é relatar a vida daquele que está dizendo e, e que essa história, essa experiência, ela pode servir como uma forma de conselho, de aprendizado, certo? Bom, o relato pessoal ele é marcado pelo compartilhamento de experiências, certo? E, e é aquilo que nós já sabemos, numa conversa informal, eu posso compartilhar com alguém a minha vida, certo? Sobre acontecimentos importantes da minha vida e as lições que eu tiro e que a pessoa que escuta pode tirar dela. É uma forma de aprendizado e de consulta, certo? Bom, o relato pessoal é marcado pela subjetividade. Por quê? Porque é algo individual, certo? Envolve experiência individual, pessoal e emoções, certo? E sensações daquele que relata. Então, por isso é marcado pela subjetividade. E a estrutura do relato pessoal é narrador, certo? Aquele que narra, que conta, que relata. Temos o tempo, certo? Do relato. O espaço, ou seja, o tempo, quando aconteceu, espaço, onde aconteceu, as personagens, as pessoas envolvidas, certo? Naquela experiência, naquilo que é relatado, naquele acontecimento. E a ação, que é o próprio acontecimento, como se desenvolve, certo? Bom, e o relato ele é dividido em apresentação do fato, certo? Você apresenta o fato, você vai desenrolá-lo, certo? Vai desenvolvê-lo, dizer o que aconteceu e depois você vai finalizar. Haverá o desfecho. Então, o relato pessoal, ele consiste nisso. Ele é, como o próprio nome sugere, um relato individual, certo? E que abarca a experiência pessoal de cada ser, certo? Falando de sua vida, que pode servir como uma fonte de aprendizado e como um conselho, que seria a fonte de consulta, certo? E nós temos também o diário. O diário ele vai narrar de uma maneira intimista, certo? Os acontecimentos de nossa vida. O que seria intimista? É íntimo, certo? Então, por esse motivo, existe a alta pessoalidade no diário. O diário ele é individual, ele é íntimo. Ele não, diferente do relato pessoal, ele não seria compartilhado, certo? Então, é somente aquela pessoa que escreve no diário é que tem conhecimento e acesso ao que é escrito ali. Geralmente, os verbos no diário, no gênero, certo? São flexionados na primeira pessoa do singular. Por quê? Porque se é algo pessoal e é uma pessoa que escreve, ela vai se posicionar, certo? Ela vai se pôr no texto. Então, por isso, os verbos são flexionados na primeira pessoa do singular. E o predomínio é o pretérito perfeito. O que isso significa? Pretérito é passado, certo? Então quer dizer que é algo que aconteceu no passado e perfeito significa o acontecimento, certo? Se foi concluído ou não. E nesse sentido, se é perfeito, significa que foi algo que aconteceu, foi concluído. Por isso, o predomínio é o pretérito perfeito, significa que é um acontecimento no passado e que foi concluído. A estrutura do diário é a seguinte: o diário possui data, certo? Que vai estar na página, o dia que foi relatado aquele acontecimento, onde aconteceu, ou seja, o local, a presença do vocativo. O que isso quer dizer?
Quando você escreve, meu querido diário, hoje fui para tal lugar. Então, esse meu querido diário é um vocativo, eu estou chamando, certo? É o chamamento. E nós temos o corpo do texto, ou seja, o desenrolar do que aconteceu, daquilo que é relatado, e geralmente a assinatura daquele que escreve no diário. E de acordo com o que nós estudamos, proponho vocês atividades do livro, páginas 6, 7, 9 e 11 a 15. É isto e até a próxima aula.